trazendo mais um vídeo e esse vídeo vai ser meio que a parte final, tá? Finalizando. Lembra aqueles bonequinhos que eu já mostrei pra vocês? E eu peguei todas aquelas obras que eu fiz e tal, de biscuit, de Duripox, enfim. Resolvi, né? Tem um vídeo já pintando, por exemplo, algumas delas, mas hoje eu resolvi finalizar tudo porque tinha ficado pela metade. Começando por esse gatinho. É uma das minhas primeiras peças que eu fiz de biscuit. E acho que já faz uns 3, 4 anos que eu fiz. Não ficou perfeito, obviamente, né? Mas é uma pecinha que eu gosto, porque eu fiquei meio que fissurada na época no Cat Simon. Esse aqui é o Blue, que tem vídeo fazendo. Esse que foi feito com massinha de EVA e eu vou estar aqui fazendo rostinho e tudo mais, né? E só tô tirando aqui umas coisinhas aqui que fica nessas. Tem aqui o Bob Esponja, o Patrick, que é a base que eu fiz pra eles, rachou, né? Foi feita a base, né? De argila. Gente, eu tô com a mão vermelha, então eu vou tomar bastante cuidado, porque eu vou usar cola também, então tá bem ruim, né? Acho que eu não sei se é porque eu machuquei o dedo, não sei, ele ficou, acho que meio que infeccionou, não sei, ele tá com a mão bem vermelha aí, né? Então, ignora isso. Tô aqui, gente, peguei essa Hello Kitty, que já adianto que no final de tudo isso, essa Hello Kitty foi pro lixo. Que triste, gente, e eu não queria. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu fiz com todo amor, gente, porque quando eu faço esse tipo de peça, seja de biscuit, qualquer coisa que eu faço com bastante amor, gente. Eu meio que dedico tudo ali que eu posso pra fazer uma perfeição de peça. E fui ali com essa pinça mesmo, né, pra deixar ela mais lisinha. E é muito satisfatória essa parte, porque parece que você tá, nossa, você sente literalmente que ele fica parecendo que você tá lixando mesmo, porque ele esfarela de uma forma que é muito gostoso, sabe? Deixar mais em alto relevo, né? Tô um pouquinho rouca por conta da gripe, né? Mas, enfim, vim com essa lixa também, pra dar uma lixadinha pra ficar, assim, sabe? Sem nada mesmo, bem retinho mesmo, bem lisinho, né? E aí eu já vim passando a tinta branca, o maior erro, gente, que eu podia imaginar. O maior erro, eu não sei qual que foi, se foi a tinta, eu acho que nem tanta tinta. Por quê? Acontece que eu já vou, gente, ser bem clara, porque infelizmente ocorreu no final de tudo isso, que foram vários dias pra fazer, pra pintar, pra passar verniz e, nossa, sério, pra nada. Porque quando eu fui fazer essa peça, eu tinha feito o corpinho separado e eu não fiz o furinho pra depois ligar com o palito a peça uma na outra. E aí, gente, eu achei que eu pudesse fazer o furinho depois de seco. Eu achei que não ia ter problema e que eu ia conseguir facilmente. E aí que tava o problema, gente. Na hora que eu fui fazer o furo, ele trincou. Começou a trincar e aí ele esfarelou de vez. Eu peguei a peça e tentei molhar. Na hora ele juntou, mas aí no que eu fui tentar enfiar o palito, nossa, ele desabou e não deu jeito. Eu juro que eu tentei de tudo. E essa tinta também, gente, é uma tinta de tecido, que o ideal seria uma tinta PVA para artesanato, né? Mas eu utilizei essa tinta porque é a que eu tinha para tecido. E assim, realmente, quando tá escrito PVA para artesanato, se liguem que é para artesanato qualquer material, mas quando é para tecido, né? Porque essas tintas de tecido, acrylex, não sei se é todas, mas essa aqui, ela forma uma película, sabe? E aí, ela meio que, nossa, vira, parece um couro, sabe? É uma película, parece que você vira uma bexiga, que você vai puxando e vai esticando, sabe? Então ele acaba saindo tudo. Se você bater ele enruga, sabe? Porque não é próprio pra materiais que não sejam de tecido, né? Então eu recomendo utilizar PVA para artesanato, porque as outras deram super certo, mas essa branca não deu. Pintei o Cat Simon ali. O Cat Simon não teve problema porque ele já tava seco, já fazia um bom tempo e eu fiz ele inteiro. O ideal seria eu fazer a peça inteira. Só que, tipo assim, eu nunca tinha feito na argila, tava na experiência ainda de testar, então ele acabou. Eu, né, acabei ficando com medo de fazer inteiro, não dá certo, né? Então eu pensei, vou fazer por partes. Até porque não tava com a ideia de fazer o corpo da Hello Kitty. Eu resolvi de última hora e aí eu pensei, depois eu furo, é facinho furar. Só que depois que ele tava mega duro, gente, não deu pra furar. Eu tentei. E aí ele parece que você tá passando, sabe o quê? Parece que você tá naqueles lugar mais deserto possível e você tá tentando fincar a terra. Ele começa a virar pedaço e não faz o furo, gente. Infelizmente, essa foi a parte mais triste, porque eu tava tão feliz, gente. No final, tava tão lindinha a Hello Kitty que me partiu o coração. Mas eu ainda vou ter vídeo, então comente aí se você quer.
um outro vídeo, tá? Porque eu vou fazendo essa Hello Kitty. Talvez eu faça até menorzinha, tá? Em miniaturazinha, mas eu vou fazer essa Hello Kitty. Eu comecei e eu quero terminar, gente. Temos essa coelhinha, que é a da Lila, minha coelha. Como vocês podem ver, ela rachou, teve peças que rachou e não sei o motivo. Comentem aí o motivo, porque nem todas racharam. E como eu acabei esquecendo dela, porque quando as peças estavam rachando, eu tava ali olhando, eu às vezes até de novo me descia e tentava, né? Mas essa não. E aí que eu pensei, vou passar branco, qualquer coisa depois eu ponho uma fitinha, um lacinho na orelhinha e não vai aparecer essa rachadura. Porque não vai cair, gente, porque ela tá com um grampo de cabelo preso ali, tá? Então ela não vai cair, ela tá com um grampo não, acho que é um clipe, que tá fincadinho ali entre a cabeça e a orelha. Então, só que ele rachou, né? Mas aí eu passei o branco pra não parecer tanto e qualquer coisa depois eu passo um lacinho ali, né? Coloco um lacinho. Essa parte não tá quase parecendo o rosto, porque, gente, tava muito ruim. Eu tinha, o meu suporte tinha estragado, e eu já falei pra vocês em alguns vídeos que o suporte tava estragado. E o que eu tinha, ele era bem michuruquinha, muito pequenininho, sabe, de altura. Então, nossa, ele só conseguia ficar na horizontal, né, e eu queria que ficasse na vertical o vídeo pra poder ficar mais, né, pra vocês visualizarem melhor. Porém, era o que tinha. E aí eu comprei até outro suporte. Que o suporte, inclusive, era tão ruim que Jesus. Não deu, eu tive que devolver. Porque o suporte ele era muito ruim, muito frágil, não virava, não tinha uma boa rotação, tá? E aí agora eu tô esperando pra comprar outro suporte. E aí, acho que até esse momento eu tava utilizando uma fita como suporte, porque eu vi aí nos vídeos de TikTok, tá, gente? É a situação. Eu vi vídeo e a pessoa usou uma fita adesiva como suporte, o que parecia ser legal, mas aí realmente pra gravar vídeo aquilo tava atrapalhando, eu batia na fita, sabe? Então não deu muito certo. Mas assim, algumas partes talvez fiquem mais cobertas aí, mas no final eu consegui gravar uma parte assim, né? Pra vocês terem uma noção de tudo que tava acontecendo ali. Como vocês podem ver, gente, eu fiz com todo cuidadinho. Olha, o corpinho da Hello Kitty tava a coisa mais linda. E tava tão ruim no final, gente, que daí eu tive que inverter. Como vocês estão vendo ali embaixo é o pezinho, né, deitadinho. Eu inverti pra parecer que é a mãozinha. E ela tava uma fantasminha, porque ele começou a partir até o corpinho quando eu tentei furar. E aí eu pensei, vou fazer uma Hello Kitty fantasma, que foi uma ideia genial. Porque ficou tipo assim, muito fofinho, né, sabe? Ao ver, mas ele tava rachando tudo e não deu jeito, gente. Então, se vocês quiserem, até pula esse vídeo, pula nada, gente, porque vocês vão ter uma noção mais ou menos de como ficou. E é só pra não cometer o mesmo erro que eu, que foi não fazer, né, o furo antes de secar, né, o ideal, né. Era pra fazer o furo enquanto estava molhado a massinha, né, quando estava bem macia, modelável. Eu não fiz e aí depois não dá jeito. Isso serve como dica se você nunca utilizou argila natural e não faz nada de furo, nada de muita coisa depois, sabe? Porque depois ele dá mais trabalho, sabe? Eu fui fazendo várias peças, gente, por quê? Senão eu ia ter que ficar um vídeo muito, sabe? Eu pensei, vou fazer tudo numa vez só, né? Porque senão dá muito trabalho. Eu pinto uma coisa agora, depois eu paro o vídeo, tenho que fazer outra coisa, né? Aí, né, eu pensei, vai tudo de uma vez. Peguei essa massa de EVA e não deu certo, gente, porque a base tava. Essa base de argila, gente, era a base, acho que do Patrick, né? Só que ela acabou rachando fácil, né? Tava saindo. E aí eu pensei, vou pegar essa massa de EVA e vou cobrir a massa de argila e fazer um novo, né? Uma nova base. E eu não sei porque ela tava mega grudenta, se é porque ela tava muito bem guardada, gente, ou minha mão tava um pouco suja. Ela grudou muito na minha mão, sabe? Parece que tava uma massa de bolo na mão, sabe? E não tava, gente, ela parece que não tava querendo aderir na argila. E aí eu ali, fazendo uma bagunça e a vontade de tacar tudo na parede. Mas como eu tenho muita insistência, eu pensei, não, eu quero e vai ficar do jeito que eu quero. Fiz, aí, tá, nessa parte eu mudei um pouco aí o ângulo pra poder ver bem, né? Fui lá amassar a bendita argila. Eu não tava contente, porque eu sou muito fã de Bob Esponja e não podia faltar esse personagem aqui de decoraçãozinha na minha casa. E eu pensei, não tem como, eu não vou querer largar esse boneco jogado na gaveta, né? Eu vou querer fazer uma base pra ele. Molhei a mão, gente, porque só assim ele vai modelar super bem. Eu gosto da argila porque ela é muito modelável, só que a parte ruim é que às vezes ela fica rachando e eu não entendo por quê. Eu tenho que ver vídeos ainda melhor sobre isso, tá?
E ela não vai aderir na seca, então você tem que já cobrir totalmente com outra argila molhada também. E aí embalando, né? Aí sério, gente, eu não tinha noção nenhuma do que fazer nessa hora, do que eu ia fazer. Eu ia fazer uma base redonda, eu ia fazer uma base inspirada na casa do Patrick, que é basicamente uma pedra, uma rocha, né? Só que, e realmente eu tava fazendo redonda, só que daí eu percebi que o formato tava muito de uma ostra. De uma ostra não, de uma ostra mesmo, a conchinha. Aí eu pensei, Bob Esponja tem tudo a ver com isso, né? Inclusive ele tem uns episódios que o Bob Esponja gosta muito de um bebê ostra, né? E eu pensei, é isso, gente, vai ser uma concha, gente. Inclusive, aí vocês podem ver, eu até tava tentando deixar redondo. Só que parece que queria ficar nesse formato e aí me fez, né, me fez ter a ideia de deixar mesmo do jeito que tava, né? Fui ali, então, deixando mais cavucadinho, né, essa parte aqui, né, mais fincadinho assim, pra ficar parecendo bem uma ostrinha. E ó, com água ele consegue modelar super bem, eu só não entendo. Eu acho que alguma coisa com temperatura, gente, tá? Porque quando eu fiz o começo dos personagens que eu fiz, o meu gatinho, ele não rachou nem nada. Mas depois de um tempo, eu não sei, ele começou a rachar muito fácil. Então, eu vou ter que dar uma olhada aí. E olha, gente, isso não tá ficando bem fofinho, tá ficando bem carinha de ostra. E eu fui fincando aqui em cima também, pra ficar esse relevinho e ali demarcando mais com o pincelzinho, né? Gente, se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com muita gente. E sério, eu mereço muito esse like, porque esse vídeo deu trabalho, gente. Eu tô há dias já fazendo esse negócio, só que daí fica assim, grava, para, porque tem que esperar uma coisa secar. Por isso que eu resolvi fazer tudo junto de uma vez. Pensei, vou fazer eu tô pintando, outro eu tô passando verniz e outro eu tô modelando. Porque assim, pelo menos, né, enquanto um tá secando, eu já tô mostrando tudo ao mesmo tempo. Porque deu trabalho, hein? Fiz aqui, gente, essa fincadinha pra parecer a ostra aberta. Quando eu pensei nessa ideia, eu falei, agora vai ser uma ostra perfeita mesmo, né? E fui ali, ó, modelando, que ó, você vê que ele já tá querendo rachar. Ele tem esse problema, eu não sei por quê, se é o calor, que aqui tá muito quente, assim. Esses tempos tá bem quente, sabe? E ali, ó, deixei bem uma carinha de uma ostra. E aí, eu fui deixando embaixo também, né? Pra ficar bem perfeito esse buraquinho, né? A minha vontade foi de pôr uma pérola aí, mas eu não tinha pérola. Eu não tinha pérola. Inclusive, esses dias eu vi uma pérola jogada fora, sim. Né, acho que caiu de algum brinco, não sei. Só que pena que eu não tive essa ideia antes. Bora agora. Você vê que são tudo vídeos separados, porque não tinha como fazer tudo de uma vez só, né? Bora pintar aqui essa coelhinha, que é inspirada na minha coelha. E ela tem os olhos avermelhados, esbranquiçados, né? Esbranquiçado. Ela tem o olho branco, ela é branca com o olho vermelhado, azulado, né? Que é uma coelha meio que albina, né? Então, como não tinha vermelho, foi o rosinha mesmo, né? Achei que até ficou mais delicadinho, mais feminininha, né? E pintei o narizinho, porque o narizinho não era rosa mesmo, né? Eu não sei, não dá pra ver quase o nariz, dá pra ver, assim, o focinho de baixo, né? Mas ela quase não mostra a cara, assim, de frente, né? Mas eu pintei de rosa, porque geralmente os desenhos são assim, né? E agora, bora pro outro ladinho. Comente já qual dessas obras vocês mais gostaram, gente. Tem o Blue, vai ter o resultado dele no final, né? Mas eu fiz o meu gatinho, né? Inspirado no Oliver. Quem já viu muitos dos meus vídeos e shorts tem o meu gato rajado, né? O vira-latinha. Então, o gatinho que eu fiz, né? Foi inspirado nele, né? E, gente, tem vários aí, gente. Eu até já fiz arte com um boneco que eu tinha articulado, né? Que são aqueles bonecos de madeira pra manequim de desenho. E eu transformei ele no Power Ranger. Então, tem várias coisinhas aí. Comente qual foi o seu favorito e qual tipo de vídeo você quer que eu poste mais aí no canal. Deixei a orelha esfumadinha ali de rosinha, né? E aí, eu vim de novo com rosa, só que sem, né? Sem muito apagar, né? Pra parecer as veinhas. As veinhas da orelhinha, né? Que coelho tem muita, principalmente o albino, acho, né? Ele tem essas veinhas bem marcadinhas aí na orelhinha, que eu acho uma gracinha.
E tá aí um bom detalhe, que agora eu não vou cair no mesmo erro, gente. Sorte que não fiz essa burrada com a minha coelha, porque a coelha ia dar muito mais trabalho pra fazer. Porque a coelha, ela é mais fácil de fazer, na minha opinião, que o gato, o rosto, né? Mas mesmo assim deu trabalho fazer a orelhinha e tal. E a Hello Kitty já não tem muito segredo. Realmente ela eu achei super fácil de fazer. Só que eu senti muito porque ela tava muito fofinha, né? E eu demorei, apesar de tudo, ainda pra fazer, né? Pintar, ficar esperando secar, né? Mas sorte que não foi com a coelha, porque senão ia lascar. E a coelha, né, ia rachar também. Ou melhor, sorte que eu não fiz nas duas, né? Porque senão tava lascada, né? Mas eu tive uma ideia, né, pra fazer da coelha, né? Que vai ser colar com cola quente. Porque a cola Bonder, ela derrete também a tinta de tecido que eu percebi, sabe? Ela derrete, ela deforma. E então ela acaba ficando mega feio. E não tem, né? Eu não mostrei essa parte do vídeo na Hello Kitty, mas quando eu passei a cola Bonder pra colar, eu tentei com o palito, não deu. Então eu pensei, vou colar uma peça na outra. Só que a cabeça ela é muito pesada pra aguentar o corpinho, né? O corpinho pra aguentar a cabeça. E quando eu passei a cola Bonder, ela derreteu no tecido, que é a tinta que eu passei, né? Então ficou horroroso. E como vocês podem ver, tá tudo tão bonitinho, gente. Mas infelizmente não era pra ficar hoje. E eu vou estar fazendo um vídeo, comente, eu quero Hello Kitty parte 2. Esse é o meu gatinho Oliver, gente. Eu achei ele tão fofinho. E basicamente foi só colar ele no palito. Eu aqui pôr na sacola, gente, porque como eu falei, eu tô com a mão aí vermelha. Não sei se foi o que que foi, se é por conta do machucado do dedo que inflamou, eu não sei. Ele tava bem vermelho e inchadinho um pouco, né? E a cola Bonder, ela literalmente, ela, às vezes até ela dá uma corroída, né? Não sei por quê, ela tem produto muito forte, né? Então eu tô com todo cuidado. E o pior é que sempre eu grudo a mão, gente. E não deu outra, eu grudei a mão de novo na cola. Que raiva, sorte que não pegou onde tava machucado, né? E olha, gente, eu toda contentinha, ele falando o rostinho da Hello Kitty, gente. Olha, não ficou a coisinha mais lindinha, juro. Vou fazer a segunda parte. Vou mesmo, agora é honra. Mas eu acho que eu vou fazer inteiro dessa vez pra não correr o risco de ter que ficar ali fazendo furo e tal, que dá mais trabalho, né? Gente, só pra vocês terem uma noção, só esse vídeo que tá longe de ser tudo, né? Se você juntar todos os vídeos que eu tô mostrando aí, arte com argila natural, e somar com esse, já vai ficar um longo tempo. Lembrando que todos eles quase eu coloco, dou uma acelerada no vídeo, porque senão fica muito comprido. Esse vídeo mesmo, tudo isso aqui, era pra ficar entre 1h08, alguma coisa assim, né? Então, pra vocês verem, foi bem longo só esse vídeo de hoje. Era pra ter ficado essa quantidade, né? E junto com o resto, era pra ter ficado muito mais. Então, praticamente, eu fiquei, todo dia eu ficava mexendo, volta e meia, né? Pintando com a Cat Simon ali, né? Gente, é um desenho que eu gosto bastante. Pena que não tem quase episódios, né? Eu queria muito que tivesse mais episódios, né? Ele, tipo, ele meio que ficou parado, né? Mas é um desenho bem simples, mas eu acho legal, porque ele retrata bastante, assim, os gatos, né? Geral, do como eles são, né? Realmente, né? Então eu acho eles bem fofinhos, gente. E enquanto isso, eu vou deixar uma musiquinha aí, gente, pra tá distraindo e vocês estarem olhando o vídeo aí. Aqui, gente, a ostrinha já tava seca e olha que coisinha linda. Vim com aquarela porque a pessoa tava ruim de tinta que não tinha uma tinta roxa, né? E eu não queria pôr rosa porque não ia ficar parecido com uma ostra, né, gente? Vim aqui com aquarela, a situação da pessoa, gente. E o engraçado é que eu nunca tinha tido essa experiência aí com aquarela na argila. Eu não sei se é por ser gelada, ela literalmente ela seca no momento que você tá passando, sabe? Olha, como vocês podem ver, ela já tá secando e ela é... Nossa, é muito engraçado de ver isso, sabe? É muito da hora. E o bom é que eu já posso daí virar e pintar toda a lateral ali da ostra, porque ela literalmente já secou, né? A aquarela que eu tô usando, gente, ela não é de uma marca específica, ela é daqueles estojinhos de princesa que tinha, que já faz um tempo que eu comprei. E, na verdade, eu só gosto mais, assim, eu só deixei mais por conta da aquarela mesmo, que eu fiquei com dó, porque as canetinhas acho que eu já nem tenho mais, eu acho que eu até tenho, mas eu quase não uso, porque elas são aquelas canetinhas muito fininhas, muito ruinzinhas de trabalhar, né?
Mas resolvi usar aquarela. E até que achei a cor dela boa, sabe? Quase finalizando. Eu acho que eu vou passar um rosinha na parte da boquinha dela, né? Prontinho, gente. Vim aqui com o Patrick. E eu tava fechando só as tintas ali pra não ficar aberto. E fui derramando cola Bonder ali, né? Porque eu tava com preguiça de passar a cola quente. Eu nem sei se eu tinha cola quente. Se não tinha, eu tava com uma preguiça. Porque ele tem que ligar na tomada, tem que ficar gravando no lugar. Eu ia falar no local com lugar. No lugar que tinha tomada, né? Vim com essa outra que eu não mostrei fazendo, porque foi uma coisa tão aleatória, gente, com a base do Bob Esponja, e eu amei de paixão, que foi esse hambúrguer. Eu tava fazendo, sei lá, eu queria fazer uma água-viva, mas água-viva não daria, porque ela tem aquelas... Ah, eu não sei, aqueles pezinhos de água-viva lá. E daí, como que ia ficar parando? E não tinha como, né? E aí, eu resolvi. Tava fazendo redondo, ficou um formato de hambúrguer, pensei, perfeito, Bob Esponja só podia ser hambúrguer de siri, né? E aí eu fui ali, porque não tinha a cor, que é a cor do hambúrguer, seria uma cor meio amarelada, uma cor de pão, né? E eu não tinha. E aí eu fui pegando aquarela, misturando, e olha, e acabou ficando essa cor que eu gostei, sabe? Eu queria que tivesse ficado mais vivo, sabe? Mas não ficou porque eu não tinha nada, a gente não tinha tinta vermelha, não tinha canetinhas acrílicas mais, e eu acho que a canetinha acrílica nem ia pegar ali, né? Porque, não sei, a argila, ela tem uma textura diferente, né? Mas enfim, pra mim, pelo menos, ficou bonitinho, sabe? Eu gostei bastante. Pintaninho ali, já tava secaninho já, então já não tinha muito problema. Deixei pra depois, né, poder pintar a parte de baixo. Vim agora com aquarela, né, no vermelho. Como vocês podem ver, ele ficou muito fraco, gente. Infelizmente, eu queria tanto que tivesse ficado mais forte. E eu queria ter algo aqui em casa, algum tecido vermelho que eu pudesse recortar, mas não tinha nada, né? Senão eu queria fazer bem vermelho, sabe, essa parte. Talvez um dia ainda eu possa colar aquelas hastes flexíveis, né, só em volta, só pra parecer mais vermelhinho, né? Enfim, de cara foi o que deu. Agora só tem que pintar aqui o gergelim. Antes eu tive a ideia de fazer o alface, porque o hambúrguer sem o alface, né, gente? E eu tinha essas folhinhas decorativas aqui, né? E cortei elas ao meio, arranquei esse cabinho ali durinho, né? E olha a ideia da pessoa fazer aqui o alface, né? Pra isso eu tive que recortar bem pequenininho, sabe? Vai ficar parecendo uma folhona também, tem que parecer um alfacinho mesmo, né? Não parecendo uma saia quase no hambúrguer, né? E aí eu fui recortando, tirando aquelas marcaçõezinhas ali, que acho que é onde ficava aquela partinha de plástico, né? E fui deixando bem pequenininho, sabe? Lá, porque eu tentei assim, eu não tava contente ainda. Eu achei que tava muito grande, eu não sei, pro hambúrguer, sabe? E aí assim, eu já gostei já. Vim ali com a cola quente. E foi essa parte que eu tentei tanto tomar cuidado e acabou ainda aqui, ó. Acabou que a cola é traiçoeira, que ela sempre gruda em mim. É impressionante, velho. Prontinho, foi com cuidadinho ali, né? Fui tirando só o excesso pra não ficar muito marcadão ali. E aí, bora colar mais uma parte de alfacinho ali. De alfacinho. Acho que com EVA seria melhor, porque daí eu já fazia meio arredondado as folhas, né? E já colava, né? Dando a volta. Mas era o que tinha então, né? Fui fazendo separadinho ali. E não mexi muito, sabe? Porque quanto fica mexendo mais cola, deu dedo. Agora, com o cotonete, peguei aqui o branco, sabe? Só pra dar batidinhas aqui de pontinhas pra parecer o gergelim, né? Eu nem sei que cor é o gergelim, mas eu achei que o branco ficou bom. E olha, gente, não ficou a coisinha mais delicadinha do mundo, gente. Fui ali deixando até mais, acho que laranjadinho ali, onde eu não passei, né? E onde eu já tinha passado, eu só deixei mais amareladinho pra parecer mais douradinho, sei lá. Nessas horas que era boa a massinha de EVA. Só que eu acho que a massinha de EVA não ia aguentar o Durepox, né? Porque
porque o Bob Esponja foi feito de Durepox e ele tava bem pesadinho. E agora, prontinho, agora o desafio final. Porque só porque eu falei, gente, esse aqui eu fiz a mesma burrada, né? Só que eu acho que como ele não demorou tanto tempo, né? Ele ainda não tava tão duro, né? Porque senão ele podia rachar e lascou, né? Eu vim com esse extrator de cravos, olha a situação, gente, meu extrator de cravos. Eu fui ali fazendo um buraquinho. Eu acho que ele só não rachou porque não tinha feito tanto tempo que ele tava secando. Já o coelhinho já fazia uma semana, pra mais aí, sabe? Então eu acho que é só por isso. Porque senão ele já teria rachado e eu nem ia ter noção mesmo, né? E eu acho que é por isso que eu achei que ia dar certo da Hello Kitty, né? Mas não deu. Agora eu fui lá pôr cola, né? E bora fixar o hamburguinho. Deixei, não mexi assim pra ficar, né? E olha, gente, eu amei de paixão, gente, o Bobinho. Ele ficou a coisinha mais lindinha do mundinho. E olha o Patrick, gente, ele ficou muito fofo, os dois. Eu peguei aqui o vermelho pra tentar a caneta acrílica e ela não pegou porque ela era bem fraca também. Então, só esqueci um dos gergelim ali, deixei mais branquinho porque eu acabei batendo, né? Então, só fui ali dando uma arrumada. Eu até fui de novo tentar ali no vermelho, mas ele não tava mudando nada, né? Então eu pensei, vou ficar mexendo, aí só vai ficar manchando mais, né? Então era melhor deixar mesmo do jeito que tava. E comente qual dos dois vocês já gostaram mais aí, gente. Qual que é o seu favorito e qual dos dois você achou que ficou mais bonitinho. Agora, essa parte ele descolou, né? Aí eu pensei, tá lascado já de novo, né? Mas aproveitou que como descolou foi melhor pra eu pintar ali, né? Então, pelo menos isso, né? Pintei de rosinha, que eu achei que ficou muito perfeito. Ele acabou dando uma diluída, porque esse pincel tava saindo água sozinho, né? Então, mas acho que acabou até ficando melhor, porque dele diluiu um pouco o rosa. E ficou uma cor de boquinha mais natural, né? E aí lá fui eu. Tentei então cavocar um pouquinho pra ficar um pouquinho enfiadinho o pezinho do Patrick ali. E eu olhei com todo o medo, gente, de trincar, meu Deus, porque eu tava tipo, imagina, né? E aí pensei, agora sim, ó. Agora há de colar, né? Fui fazendo um buraquinho um pouquinho maior, com cuidado, porque não é muito interessante fazer bem na lateral, sabe? Resolvi que eu ia pôr ali agora na ostrinha e apertei e fiquei segurando por um tempo. Aqui temos a coelhinha, que agora eu ia fazer a parte dos olhinhos. Como não tinha tinta azul, né? Fui aqui de aquarela, e a aquarela deu certinho, porque tinha um tom de azul, sabe? Bem suavezinho, né? Que ela não tem o olho tão azul e nem tão fraquinho, sabe? Então deu certinho porque eu queria. Pintando outro olhinho, né? E olha, gente, que fofinho. E como eu tenho uma paciência que já fui pintando logo em seguida, o que não devia, né? Tanto que ele acabou ficando um pouquinho aguado e por sorte não acabou espalhando, né? Mas podia, né? Fui fazer aquele olhão, porque ela tem um olhão bem arregaladinho, sabe? Olha que fofinho. E agora eu fui fazendo outro. Faltou só o bigode. Eu acho que o bigode dá pra você fazer com um fiozinho, né? Pode ser de costurinha, não sei. E colar na bochechinha dela, que vai ficar bem realista. Prontinho, olha que carinha lindinha. Deixei ali de novo pra secar. E aqui foi o momento mais triste da Hello Kitty, porque eu tava fazendo a boquinha. Tentei com a canetinha é mais fraca que não sei o quê. E aí fui de tinta mesmo, né? E olha que perfeição que tinha ficado, gente. Fui ali com a Coraline agora, né? Só pintar a base ali que eu queria, né? Finalizar todas essas obras que eu tinha feito. Finalizar e deixar tudo guardadinho, bem feitinho, né? Pintei de azul, porque eu achei que o azul combinaria muito mais, né? E, gente, por incrível que pareça, eu sou, assim, tão fissurada na Coraline que eu já tinha feito há uns bons anos aí
uma chave de papelão, né, na Coraline, né, porque na época eu não entendia de massinha e, né, então eu fiz com papelão, né, e era uma chave que eu usava até, nossa, eu tô com a voz bem rouca, que eu usava até como pingentinho até de colar, gente. E eu resolvi colar. E olha como ficou, pra parecer que ela tá segurando. Como ela não fez, não tinha mão, né? Eu fiz como se estivesse segurando a chave. Pra Hello Kitty, gente, foi esse momento mais triste que vocês vão ver. Eu não sei se ele chega a aparecer no vídeo, se eu mostrei. Olha lá, eu ali fazendo um furinho, né? E olha, gente, ele já começou. Começou a trincar, só que ele não parece. Porque, como eu falei, aquela tinta branca, ela forma uma película. Então, é a tinta que tá segurando os cacos da argila, tá? É como se tivesse um balão cheio de terra ali, sabe? Fui tentar fazer nos dois e, sabe? Nossa, eu não sei qual que eu fiquei mais triste, gente. Olha, ele começou lá, vocês dá pra ver com o relevinho, né? Só que tá por dentro do tecido, né? E nessa hora a gente já deu um desânimo total, né? Fui ali pra sacola, porque eu já pensei, não tinha mal o que fazer. Ou é isso, e aí foi que só piorou, gente. Coitada da minha Hello Kitty. Coloquei a Hello Kitty, só que acho que acabou, né, caindo, cola também no corpo um pouco, né? E vamos ver se aparece. Eu acho que nem chegou a aparecer, gente, porque a tristeza foi tanto que eu nem cheguei a mostrar realmente, né? Porque eu tentei consertar, então eu não mostrei daí, né? Fui ali finalizando a Coraline com um vernizinho, o que eu tô utilizando é da Acrylex, tá? É um verniz comum. Ele passou um pouco do azulzinho por conta do cabelo, ser aquarela, né? Mas no final ficou bom apesar de tudo. Como vocês podem ver, ele manchou um pouquinho, né? Então, eu fui ali tiraninho, tentando tirar, né? Que isso aí é pra ficar bem brilhoso e ele tem uma durabilidade melhor, né? Claro que nenhuma desses tipos de peça você vai ficar molhando, né? Não é interessante mesmo, mas pra você deixar assim só de enfeite mesmo, é bom você passar um vernizinho, né? E deixar no cantinho ali sem ficar mexendo muito. E eu ainda quero também daí fazer né, no próximo vídeo, uma chave da Coraline novamente, só que mais bonita, né, mais bem feita, né, porque aí foi papelão, né, pode ver uns errinhos aí, né, e aí eu queria fazer, só que eu acho que teria que ser um biscuit, talvez, porque a argila eu não sei como que ela funciona, né, porque ela é mais complicada, né, de fazer, né, ela é boa de modelar, mas ela tem algumas peças que dá mais trabalho pra fazer com ela. Finalizei também esse gatinho aqui, o Cat Simon, com um vernizinho, né? Pra ficar tudo brilhantinho e eu poder finalmente pôr na minha estante de boa assim, sabe? Finalizei o gatinho também, né? E foi só esperar secar daí. Vim agora com o Blue, né? Antes de tudo, fui lá de novo também passar um pouco de verniz na carinha da coelha, só pra proteger um pouquinho o olhinho, o rostinho, né? Pra duração. Não deu pra passar em tudo, porque tem que esperar secar um pouco, né? Fui no Patrick ali, passando na rochinha, na concha, né? Também um pouco do verniz ali, não passei em tudo porque eu tava segurando ele, né? E eu não queria segurar nele, porque senão eu não ia aguentar talvez o peso, né? E também no hamburguinho aqui. Prontinho, finalizadinho. E agora só vim aqui com a tinta branca pra fazer o rostinho do Blue da Mansão Foster. Esse eu acho que eu não vou utilizar verniz, porque eu tenho medo de acabar
enrugando a peça, deixando, sabe, queimado, né? Porque como é massa de EVA, eu tenho medo, né? Porque papel não se dá bem com coisa muito química, né? EVA não se dá bem. Então, eu não vou passar nada, né? Mas ele já tá durinho, já faz um bom tempo que eu fiz essa pecinha, então, né? Agora eu só fui ali fazendo a boquinha do blue. E esse é o resultado, gente. Olha, só fazer agora os olhinhos. Um olhinho bem fofinho de assustadinho, gente. E olha, gente, um fofinho demais. Comente o que vocês acharam, gente. Obrigada por ficar até aqui e até um próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.